Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, no contexto da eletroquímica, ainda falando um pouco sobre as pilhas, nós vamos partir para um assunto um pouco diferente das pilhas, mas que ainda menciona essas células eletroquímicas. Então adentramos aí o capítulo 12, o material na mão e vamos lá. Vamos falar hoje então sobre o fenômeno conhecido como eletrólise. Particularmente iniciamos com a eletrólise da água, certo? Inicialmente, verificamos aí um experimento bastante simples até certo ponto e com baixo risco, em que uma bateria alimenta o circuito elétrico que conecta dois eletrodos, certo? Sendo que em um deles nós vemos a produção de um gás, são essas microbolhas sendo produzidas no eletrodo, dentro d'água, esse gás é produzido, tá? Em que um dos gases, na verdade, é o gás oxigênio e o outro é o gás hidrogênio, quando ocorre a eletrólise da água, ok? É um experimento que, novamente, podemos fazer em casa, mas é necessário todo cuidado, certo? O que acontece? Nesse experimento, podemos fazer algo similar a um experimento cuja solução utilizada é água e ácido sulfúrico, certo? Somente para entendermos o que acontece. Num experimento como esse, naturalmente, a água interagindo com o ácido vai causar a ionização do ácido, ok? Nesse sentido, nós temos aí, então, novamente, uma pilha, certo? Ou seja, um dispositivo eletroquímico de reação espontânea que gera uma corrente elétrica. Sabemos que numa pilha temos uma corrente que a corrente elétrica, né, ou seja, o fluxo de elétrons, eles saem pelo eletrodo negativo e adentram o eletrodo positivo, certo? Mas na prática aqui, o foco não é a pilha, o foco é o dispositivo que está sendo utilizado, alimentado pela pilha, que é a eletrólise, ok? Então vejamos, a pilha é um dispositivo que utiliza a reação química espontânea para gerar corrente elétrica. A eletrólise é um dispositivo ou um sistema que utiliza a corrente elétrica para produzir uma reação química. Então é o contrário da pilha, certo? Sendo o contrário, o que acontece? O eletrodo chamado cátodo ou catodo, ele é exatamente o polo negativo, enquanto que na pilha é o polo positivo. Certo? Muito cuidado. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Certo? Na pilha, os nomes se invertem, ok? Com os polos. Na pilha, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Muito cuidado na eletrólise para não fazer essa confusão, ok, gente? Bom, vamos lá. O que acontece nessa eletrólise? Acontece que no cátodo, ou seja, no polo negativo, que é o polo aqui da esquerda, né? Ou seja, onde ocorre a reação de redução. Nesse caso, nós temos que os íons H+, os íons hidrogênio provenientes do ácido, eles recebem os elétrons, portanto, estamos falando deste eletrodo aqui, que recebe os elétrons, perdão, estamos falando desse eletrodo aqui, certo? Por quê? Os elétrons eles saem desse eletrodo, ok, da pilha, e adentram o eletrodo da eletrólise aqui. Então, os elétrons chegam e depositam, eles reagem, na verdade, com os íons H+, que temos na solução ácida aqui, na ponta desse eletrodo. É por isso que na imagem anterior nós vimos a produção de gases. E se nós repararmos bem, existe a produção de bolhas nesse desenho, certo? O que está acontecendo? Os íons H+, que estão dissolvidos aqui na solução, eles recebem esses elétrons passando para moléculas de gás hidrogênio. Ok? Então, nesse sentido, o elemento hidrogênio está sofrendo uma redução. E na prática, essa equação aqui ela está representada de forma invertida, sendo mais adequado representar sempre da esquerda para a direita. Ok? Mas tudo bem, nesse sentido é plausível ainda. Ou seja, novamente, os íons H+, provenientes do ácido, sofrem redução e se formam ou se transformam em moléculas de gás hidrogênio. Como é gás, ocorre a formação de bolhas e eles são armazenados aqui dentro desse tubo. Ok, gente? Então, o gás hidrogênio é armazenado aqui. E no outro eletrodo, que é o anodo, o polo positivo, é justamente o eletrodo que está conectado com esse fio azul do desenho, ou seja, de onde são retirados elétrons, tá certo? Esses elétrons eles são retirados, então,
daqui do material que reage dentro desse tubo à direita, né? Os elétrons percorrem o circuito e entram aqui no polo positivo da pilha. Como acontece? Temos aí que os íons hidroxila provenientes da água, certo? Porque o íon, o sulfato do ácido não reage, ok? Mas os íons hidroxila provenientes da própria autoionização da água, nós já vamos falar disso, ou seja, tem hidroxila natural na própria água? Tem. Esses íons hidroxila, eles estão presentes em baixíssima quantidade, mas, mesmo estando presentes, por estarem presentes, eles podem reagir. Como acontece? Ocorre a perda de elétrons, que aqui não está mostrando, já vou mostrar uma equação melhor, tá? Ocorre a perda de elétrons deles, formando moléculas de água e, olha só, gás oxigênio, certo? A reação, uma reação mais adequada, seria, obviamente, da esquerda para a direita, e ocorrendo a perda de elétrons. Esses elétrons perdidos percorrem o fio azul e entram no polo positivo da pilha. Então, enquanto que no polo negativo, né, o material reage recebendo elétrons, ou seja, sofre redução, no polo positivo da eletrólise aqui, o material reage perdendo elétrons, portanto, sofrendo oxidação. Certo, gente? Então, é bom vocês conhecerem essas peculiaridades que diferenciam pilha de eletrólise, ok? Bom, vamos lá. O que acontece quando temos somente água pura? Quando somente temos água pura, ocorre o processo de autoionização da água, ou seja, a decomposição das moléculas de água em íons H+, e OH-, mas isso é uma autoionização que ocorre em baixíssima escala, ok? Mas ocorre, ou seja, esses íons H+, e esses íons hidroxila estariam presentes, então, na própria água, e eles podem reagir, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Considerando a reação de formação dos gases hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise da água, por que podemos considerar que esse processo ocorre por meio de uma reação de oxirredução? Nós temos ali que a autoionização da água tem como número de oxidação inicial para o hidrogênio mais 1 e para o oxigênio como menos 2, certo? Isso inicial. Agora, se observarmos o número de oxidação do hidrogênio após a reação, temos que de mais 1, o NOx, o número de oxidação, baixou para 0. Então, houve aí uma redução para o elemento hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio sofreu uma redução. Portanto, ele é o agente oxidante. Por sua vez, o oxigênio aumentou o seu número de oxidação de menos 2 para 0. Certo? Ou seja, houve aí uma oxidação, um aumento do NOx no elemento oxigênio. Se ele sofreu uma oxidação, ele é o agente redutor. Beleza, gente? Bom, na aula online nós vamos falar um pouco mais e dar mais alguns exemplos, resolvendo exercícios sobre eletrólise, para melhorar um pouco mais essa perspectiva que, por enquanto, deve parecer aterrorizante para vocês. Ok, gente? Para mim pareceria. Então, vamos lá, vamos encarar com fé. Respira e vai, gente. Até a nossa aula. Valeu pela atenção de vocês, que a força esteja com vocês. Até mais, pessoal.